Ok, então agora nós vamos para a parte 2 da aula 6, vamos ver dois programas aqui de aplicação da estrutura do loop. Tá? Então esse primeiro programa, proc valores, né? Então nós vamos definir aqui n primeiros números inteiros e nós vamos calcular a soma dos quadrados desses números, o quadrado da soma deles e a média. Tá? E é um exemplo então de emprego de loop controlado por contador. Tá? Nós vamos ter então as variáveis inteiras que a gente vai utilizar, i, que vai ser o valor do contador, n é o número de valores inteiros que a gente vai definir, que é o valor máximo. Sum quad é a soma dos quadrados, quad sum é o quadrado da soma, e sum num é a soma dos números. Tá? E reais média vai ser a média dos valores. Então vamos lá, vou declarar as variáveis. Então implicit none para iniciar, sempre, antes da declaração de variáveis. Então vai lá, integer, nós vamos declarar in, sum quad, quad sum e sum num, e real, a média. Tá? Então nós vamos receber o número de valores a serem somados. Então eu vou fazer um prompt, né, e apresentar o número que eu quero, o limite que eu quero apresentar da soma. Então eu vou lá, vai aparecer na tela entre o número de valores inteiros a serem operados, eu vou colocar aqui n, que é o valor máximo. Tá? Eu quero de 1 a 100, eu vou botar n igual a 100. Como eu vou fazendo somas acumulativas, operação de redução, somatório, né? Eu vou inicializar os meus dois somadores, sum quad e sum num. Sum quad é o somatório dos quadrados e sum num é a soma dos números. Né? E aí agora vem o loop de operação, que efetivamente é onde eu vou realizar as várias iterações de soma. Então, eu vou fazer o do igual i igual a 1 até n, então o loop controlado por contador. Aí eu vou fazer sum quad, vai ser igual a sum quad, que é o valor inicial 0, mais i elevado ao quadrado, ou seja, eu vou pegar cada valor do contador até n, vou elevar ao quadrado e somar na variável de redução sum quad. E o próprio valor i eu vou somar em sum num e atualizar sum num. Tá? E aí, para controlar, para ver se meu programa está fazendo aquilo que eu espero, eu vou escrevendo no monitor i, né, o valor de i, a soma dos números e a soma dos quadrados. E eu vou poder ir acompanhando. Quando eu ponho esse read asterisco, vírgula asterisco aqui, e nada do lado, o que vai acontecer? É porque, assim, se eu não colocar isso aqui, os valores vão passar muito rápido na tela, eu não vou conseguir acompanhar. Às vezes, certas operações passam muito rápido, você não consegue acompanhar. Então eu quero que a cada valor que ele for operando, eu quero examinar, eu quero ter tempo de examinar. Então quando eu ponho esse read, o que vai acontecer? Ele apresenta o valor e para. Então o read, ele não está pedindo, eu não vou na realidade entrar nenhum valor de variável. Eu só quero que ele pare e ele vai ficar esperando que eu dê o enter. Então se eu der enter, aí ele vai continuar a execução. Então isso aqui é um recurso que a gente utiliza para poder interromper a exibição, para a gente poder examinar um resultado e depois a gente prossegue. Tá? Depois ele vai fazer o cálculo do quadrado da soma. Então, eu quero comparar a soma dos quadrados com o quadrado da soma. Então, o que ele vai fazer? Pega a soma dos números, eleva ao quadrado e vai armazenar em quad sum. Tá? E a média? Bom, eu estou com valores, vai ser o quê? A média é o quê? É a soma dos valores dividido pelo número de valores. Só que esses valores são inteiros, tanto a soma quanto o número de valores. Então, não necessariamente a soma é múltipla do valor, do número de valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou operar como reais. Então eu vou transformar real, sum num, e dividir por real n. Notem aqui como eu já falei. Não é real e a operação sum num dividido por n. Eu tenho que transformar cada um deles em real e aí fazer a operação, vou armazenar em média. E depois eu vou apresentar os resultados na tela, né?
o número de valores, a soma dos valores e aqui os respectivos conteúdos das variáveis. Quadrado da soma dos valores, soma dos quadrados e a média dos valores. E end program. Né? Então eu vou aqui compilar. Vou fazer a link edição e vou executar. Então ele pede aqui, eu vou pedir dos 20 primeiros números inteiros. Então aqui, ele apresentou o primeiro, e aí ele fica esperando que eu dê o Enter, porque ele está em read, como não é nenhum conteúdo variável, é só para parar e eu examinar. E aí eu vou, a cada vez que eu aperto o Enter aqui, eu estou apertando o Enter, ele vai apresentando os resultados. Isso é um outro recurso que a gente às vezes usa para ir acompanhando uma execução, para ver se está funcionando corretamente o meu programa. 19, 20, pronto. Aí chegou lá, ele apresenta o número de valores, a soma, o quadrado da soma, soma dos quadrados e a média dos valores. Vamos ver aqui, é um valor que não é inteiro, então a gente tem que usar real. E executei o programa. É só para testar, vamos ver aqui o que acontece se eu não inicializar esse somador aqui, por exemplo. Então eu vou build. Ó, não é um erro de compilação, tá? Aí eu vou executar. Ele vai pedir para eu colocar. Ó, é um erro de execução, runtime. Erro 112, referência a uma variável indefinida, tá? E está na linha 47 esse erro, tá? Então, vamos lá na linha 47, tá? E vou fechar. E vamos na linha 47. Aqui, a linha 47 é o que? Exatamente sumquad. Por quê? Ele pegou o i, elevou ao quadrado, quando ele tentou somar com o sumquad, não tem nenhum valor na memória. Então, por isso que ele reclamou. Aí é um erro de execução. Então, se eu voltar lá e retirar isso aqui, a gente não vai ter problema. Um bom compilador faz isso. O mau compilador, o que ele vai fazer? Vai carregar um valor qualquer, pode ser zero, um valor aleatório, e aí você não sabe o que vai acontecer. Se for zero, você deu sorte. Mas, eventualmente, se você quisesse iniciar de algum outro valor, sei lá, que não fosse zero, fosse 1. Né? Então, bons compiladores, eles vão acusar esse tipo de erro na execução. Ok? Agora a gente vai num outro programa. Aqui é o programa para calcular dia juliano. Né? Então, eu vou informar a data e vou repetir isso. Então, eu quero ficar calculando. Eu vou ficar entrando valores, né? E eu quero várias datas, né? Então, isso aqui é só para mostrar o programa do cálculo dia juliano, a gente já viu anteriormente, só que como é que a gente fazia? Entrava com a data, aí ele calculava e parava. Não, agora eu quero fazer vários cálculos. Muitas vezes quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente quer testar uma série de valores, mas não quer toda vez, terminou a execução, fecha, e tem que abrir, run de novo, reexecutar o programa. Não, a gente pede que o programa volte ao começo, pede um outro valor, e eu vou fazendo aquilo até ficar satisfeito. Testei vários valores, meu programa está funcionando como eu queria. Aí o que acontece? Eu vou repetindo até que uma certa condição é satisfeita, e aí eu vou lá e digo, quando essa condição for satisfeita, saia do programa. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer, vou colocar aqui. O programa é repetido até que seja informado o ano 2100 para sair. Então, no meu caso, assim, eu quero calcular valores julianos até o ano 2020 só. Então põe 2100. Quando eu não quiser mais que ele calcule, eu ponho uma data qualquer com o ano 2100, e aí ele vai atender aquela condição e vai sair do programa. Então, as variáveis inteiras que eu vou utilizar, e dia, e mês e ano, que é dia, mês e ano,
Julian, que é o dia juliano calculado, I é um contador auxiliar, né? E maxi dia, número máximo de dias no mês, que a gente viu. Até que testar para cada dia para cada mês, né, o número de dias que tem, para a gente somar os dias anteriores e depois somar o do mês atual, sendo que eu tenho que saber se é ano bissexto ou não. Né? Então, aqui é o início do loop de entrada de dados, da data. Né? Então, é o do. Aí ele vai pedir para entrar a data. Então, escreva, aí vai escrever na tela, entre dia, mês e ano, para encerrar entre o ano igual a 2100. E aí ele vai ler os valores que eu colocar, dia, mês e ano, vai verificar se o valor é para a saída 2100, então ele vai ver. Se o ano for 2100, exit, ou seja, ele sai do do, né? End do aqui embaixo. Ó. Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, esse programa, estão vendo, ó, ele tem o do, tem o if, cada if aqui, ó, eu coloquei indentado, tem o if, dentro do if os comandos estão indentados, select case, aí dentro de cada case eu tenho indentação também, os ifs. Então, dentro daquele do eu tenho um outro do, né? Porque aqui eu vou fazer o loop dos meses para fazer o somatório do cálculo do dia juliano, que é um somatório que eu vou acumulando os valores. End do. Então, ó, é um loop dentro de outro loop. Depois aqui vem o cálculo do dia juliano, vai escrever o resultado e fim do loop. Eu coloquei aqui isso aqui, porque eu coloquei depois isso aqui, mas o ideal seria apresentar também uma indentação aqui para ficar tudo organizado. Então, quando você olha o programa, vai passando, você vai vendo com mais facilidade, identificando o que cada parte distinta está separada aqui, cada uma com a sua tarefa para executar. Né? Então, vou salvar aqui. Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Aí, vai ver... Eu quis fazer um programa um pouco mais sofisticado dentro daquilo lá que a gente falou. Não, eu tenho que ter um mês que tem que ser entre 1 e 12. Tá? E o dia não pode ser nada maior que 31, nem menor que 1. Então, ele vai testar. Se o mês que eu colocar for menor que 1 ou maior que 12, então ele vai dizer, mês incoerente, cycle. O que ele vai fazer? Esse do que ele está aqui, cycle, quer dizer, eu entrei em um valor errado, ele ignora tudo que tem aqui depois, vai para o final do do, esse aqui, e retorna para o início do programa. O que ele vai fazer? Pedir para entrar uma nova data. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Passou no teste do mês, tá? Aí ele vai para o teste do dia. Se o dia for menor que 1 ou maior que 31, tem alguma incoerência. Então, dia incoerente, entre nova data. Cycle, ou seja, ignora tudo a partir daqui, vai lá para o final do do, retorna, para o início do programa, pede outra data. Ok, passei no teste de coerência de mês e dia. Aí eu vou verificar a coerência do dia. Então ele vai ver. Para cada mês que eu colocar, ele vai ver. Se for 2, aí ele vai testar se é múltiplo de 4 pelo mod, vai pegar ano, o valor do ano, dividir por 4, comparar o resto dessa divisão com 0, se for o número máximo de dias é 29, caso contrário é 28. Aí ele armazena na memória o valor correspondente a esse ano. Ele vai testar. Se o dia que eu entrei, então eu testei coerência de um teste de coerência do dia, agora que é um teste mais geral. Agora eu vou especificamente para cada mês. Então, se eu colocar, por exemplo, um dia 31 de fevereiro, ele passa no primeiro teste, mas não passa no segundo. Ó. Se o dia for maior que maxi dia, ele vai dizer dia informado e coerente, nova data, ó, cycle. Vai sair do loop e voltar lá pedir uma nova data, porque eu coloquei uma data incoerente. E ele já faz isso para cada caso específico, bissexto ou não. Se for mês 4, 6, 9 e 11, aí eu não posso ter dia maior que 30, vamos supor. Então, se dia for maior que maxi dia, é incoerente entre nova data. E o case default quer dizer que é 31. Ou seja, como eu já testei dia 31 em cima, eu não preciso repetir
um teste para ser um valor maior que 31. Ok, passei nos testes de coerência, agora eu vou efetivamente fazer o cálculo. Então inicializa a soma do dia juliano. Está errado aqui. Soma do dia juliano. Então vamos lá. Então eu pego um somatório. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar ali com 0, vou somar, dependendo da minha data, todos os meses anteriores, tá? E o próprio dia do mês. Então vamos lá. Ele vai fazer do igual a 1 até e mês menos 1. Tá? Então, assim, se eu entrar com o mês 1, tá? Ele vai fazer do de igual a 1 até e mês menos 1 é 0. Então, automaticamente ele entra, já vê que é maior que o final e ele vai ignorar tudo isso aqui e vai sair do do. Para qualquer mês maior do que 1, aí ele vai fazer, por exemplo, se eu entrar com o mês 2, ele vai fazer do igual a 1 até 1. Então, ele vai fazer isso aqui uma vez só para o mês de janeiro. Aí, então, select case I, ele vai contar um mês. Aí ele vai contar, então, todos os meses. Então, eu entrei em mês 5, ele vai fazer de 1 a 4. Entrei em mês 8, ele vai fazer de 1 a 7. Se for 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Julho é mais 31. Então, ele vai somar todos os meses com 31. Se for igual a 2, ele vai fazer novamente a verificação do ano bissexto, vai somar o número de dias, né? E se for 4, 6, 9, 11, ele vai somar 30. Ok. Então ele calculou todos os meses anteriores ao mês que eu estou atual. E agora ele vai fazer o quê? Pegar o somatório dos meses anteriores e somar o número de dias do mês atual que eu estou. Tá? E depois ele vai apresentar para a data. Só abrir um pouquinho a tela aqui. Para a data, dia, mês e ano, o valor do dia juliano é o valor Julian que está armazenado na memória. E aí, fim do loop de dados. Então, ele vai fazer isso para cada valor que eu colocar. Se o valor for maior, for igual a 2100 do ano, então ele sai. Então, vamos lá. Vamos compilar. Vamos fazer a link edição. Então vamos executar. Então, pronto. Então vamos lá, entre dia, mês e ano. Então eu vou entrar dia 1º de março de 2020. Então, para o dia 1º de março de 2020, dia Juliano 61, pedi um outro. Então, vou entrar aqui o dia 30 de fevereiro de 2020. De informática coerente, entra nova data. Eu não quero encerrar, eu vou testar um outro dia. 32 de julho de 2010. Dia informado incoerente, entre nova data. Então eu vou botar dia 23 do mês 13 de 2001. Mês informado incoerente, entre nova data. Né? Então eu vou botar aqui dia... já testei fevereiro, né? Então aparentemente meu programa está funcionando para os testes de coerência. Então agora eu vou colocar um ano bissexto, 29 de 2 de 2020, deu certo na 60. E eu vou fazendo isso, então, porque o que me facilita na hora de testar o programa, não preciso ficar reinicia, vai lá no build, run de novo aqui, ele vai fazendo, estou satisfeito, testei tudo que eu queria, eu boto uma data qualquer, eu podia botar outro critério qualquer, podia ser o dia, só para ilustração, para vocês verem que a gente tem esse recurso, eu estabeleço uma condição que seja fácil para mim utilizar, ok? Aí eu entro com 2100, pronto, o programa está encerrado. Ok? Então esses são os dois exercícios, eu vou mandar para os dois exemplos, vou mandar para vocês, e vocês estudem aí, rodem o programa, testem, façam alterações, e serve como referência para vocês. Então isso encerra a parte 2 da aula 6.